Sinceramente, eu fico irritada com a ignorância das pessoas. As pessoas que acham que sabem demais só porque entram nesse negócio de dogmatismo ou coisas esotéricas, acham que sabem muito e não sabem, não fazem seus homework, seus deveres de casa apropriadamente, né? Eles falando aqui que as Atlântidas é na África. Mamma mia da caropita. Mamma mia, my gosh. Não existe tal coisa, não existe. As Atlântidas não foram, não foi. Eu vou explicar mais sobre esse lugar. Nunca existiu na África. Faziam trade, fazia transações lá, e transação não quer dizer proclaria, não, quer dizer negócios mesmo. Eles faziam trade, mas era um trade assim, tipo, não era muito amigável, porque a Lemúria, naquela época nós tínhamos a Lemúria que se estendia da Turquia até a Ásia, cobria a Ásia toda, era um império, basicamente assim, de cidades aquáticas, e também existem algumas que eram aéreas, mas eram mais aquáticas, que até hoje existem as lendas na Indonésia, alright, sobre essas cidades, esse império, que era a Luméria, que se estendia até a Turquia e até a Ásia. Tínhamos a Suméria, que era da África, e sim, Suméria, África, e o que temos hoje como aquela parte lá do Oriente Médio. Okay? Não existe esse negócio de Atlantis na África. Quem falou isso é um baita de um idiota. Vocês não descobrem nada através de fóssil, através de carbones, de estudos através de carbones, ou através dessa mulher aqui, procurar aqui e ali, procurar com os orixás dela. Não existe isto. E alguns deles vão te falar mentira, porque eles são os arcontes, os controladores em primeiro lugar. Então não faz sentido tudo isto. Então eu vou mostrar aqui, ó, Mapetes, aqui. A Atlantis era aqui, ok? Aqui no centro. Era uma ilha cuja área geográfica, a sua dimensão era maior, cobria o que nós temos hoje do continente da Ásia e da África inteira e Europa, de tão grande, imensa que era esse lugar, um supercontinente. E ela ficava aqui no centro, onde estava perto. Na verdade, antes era tudo ligado, né? Depois que separaram. Eu acho que sim, então ficava perto aqui da Norte América, por isso que nós temos o nome Atlantis, que fazia parte do Oceano Atlântico, ok? Fazia parte do Oceano Atlântico e não outros oceanos, não o Mar Negro, o outro Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Mediterrâneo, como dizia o tal Platos, o grego lá. Sim, ela estendia até a Grécia, sim, estendia-se até a Grécia, estendia-se. Porque ela constituía de famílias de almas que era assim, nós tivemos 72 espécies aqui antes dos Atlântidos e antes da Lemúria e Suméria, ok? Nós tivemos 72 espécies, vamos dizer assim, que 69 antes, até chegar a Suméria, Lemúria e Atlantis. Alguns estudos falam que a Suméria e Lemúria existiam ao mesmo tempo. Ou a Atlantis e a Lemúria existiam ao mesmo tempo, ninguém sabe. Ou elas são algo assim que são uma vem atrás da outra. Não sabemos. Aquela senhora lá diz que os lumerianos eram pessoas semifluídicas. Não podia ser, porque
eles não gostavam dos Atlantes e os Atlantes não gostavam do Atlântidos e os Atlântidos não gostavam deles. Eles, os Lemurianos, ficavam na parte da Ásia, onde temos hoje a Ásia, ok? Era mais ou menos perto da Ásia. Então eles não se davam bem com os Atlântidos por discriminação ou outras coisas. Eles eram avançados tecnologicamente, sim, mas não vamos dizer que são super santinhos ou super 100%. Eu estou falando dos Lumerianos. Não eram santinhos, não era super fluídico, eles eram multidimensionais. Os Atlântidos também. Os Atlântidos eram mais ou menos, tinha 2 a 3 metros de altura, mínimo. Os baixinhos tinham 2 metros, os outros eram muito maior. Eles tinham uma capacidade psíquica muito grande. As suas tecnologias eram muito avançadas. E alguns dos brasileiros falam que eles devem ser híbridos. A senhorinha lá, a senhorinha que ser novinha, falando, eles deveriam ser híbridos, né? Tem um pateta aqui, quem é ele? Peraí, esse cara aqui, né? Um tal de Matias Stefano, que quer imitar o tal do Andrew Bassi, que é muito melhor do que ele. O Andrew Bassi é um grego americano. E ele é muito mais, esperto em metafísica e a história. Ele é o historiador galáctico da Terra. Ele diz que veio de Atlantis. Esse aqui também diz que veio para imitar o Andrew, entendeu? Mas ele não chega nem aos pés do Andrew. Nem aos pés. Ele quer imitar Andrew. Então isso aqui diz que os Atlântidos eram misturados com os Anunnakis, e ele fala que os Anunnakis eram humanos, igualmente ao brasileiro. Não sabe de nada, de potar zero, zilt. E ainda tenta a saber e ser famoso. Entendeu? Por isso que às vezes as pessoas que são menos famosas sabem mais do que aquelas que querem ou se atrevem a ser famosos. Ele diz que são os Atlantes são misturados com os Anunnakis, e diz que os Anunnakis eram humanos. Não eram humanos. Anunnakis, quer dizer, eles são dragões. Não tem nada de humano nos Anunnakis. Nada. E esse cara aqui malmente sabe falar o inglês. Para começar, e só fala abobrinha que eu me irrito logo e começo logo a criticar, que eu não aguento. Falando que os Atlântidos, sim, isso aqui fazia parte das Atlântidas, porque eles eram europeus, não eram africanos. Entendeu ou não? Eles eram os Namilus, os gigantes, sabe? Gigantes. Nephilims, que vocês tanto falam na Bíblia. Só que eles não eram nada de Nephilims. Eles eram um dos primeiros primordiais da Terra. Um dos primeiros primordiais da Terra. Depois dos outros vários. Ok? Antecedentes a ele. Que já habitaram aqui a Terra. Então eles tinham os cabelos mais ou menos ruivos, eles tinham os cabelos marrom ou cabelo ruivo, alguns pareciam com gregos. Eles se estendiam até o Basque, onde tem ali perto da Espanha, o Basque. São as pessoas bem assim reservadas, seu idioma é um pouco latino, que realmente eles eram latinos, eles vêm da descendência romana de qualquer maneira. Não tem como esquivar disto e negar. Então eles eram os basques, eram os romanos, okay? Eram os Namilus.
pessoas muito altas, mas uma versão mais alta, mais 15 dimensionais, muito mais avançada do que nós temos hoje. Mas por que eles ficaram assim, um pouco, vamos dizer, destabilizados? Porque os Anunnakis mexeram com a família de alma deles. Porque nós somos encarnados aqui com ou família de alma ou um grupo de alma que é diferente. Okay? A família de alma é algo que faz parte de sua essência. Já o grupo de alma pode ser qualquer pessoa que é como se fala, eles são assigned, que são já programadas do outro lado para se encarnarem como sua família, seu grupo de família aqui. Pode ser, constitui os seus pais, seus irmãos, né, os seus avós, etc. Então o que acontece? A cada minuto quando uma pessoa morre, né, vários outros bebês vêm adentro na Terra. Então você nasce, outras pessoas estão morrendo também ao mesmo tempo. Então isso aqui simboliza a transmigração de almas. Então por isso que a gente nunca pode encontrar a nossa alma gêmea. Isso que é a alma gêmea, a nossa família de alma. E enquanto a gente está nascendo, ou seja, reencarnando, que reencarnação não é algo natural. É uma violação das leis cosmológicas. Claro que vocês não entendem, porque vocês são fisurados. Entendeu? Vocês não são muito inteligentes, não são muito sábios. Vocês ainda estão engateando aí. Ok? Então vocês não entendem isso. Vocês não querem nem entender. Imagine então seguir, né? A maioria de vocês não entendem, não querem até mesmo entender isto. O que acontece é que a nossa família de alma foi separada de nós. Então, a gente não fica muito tempo aqui. A gente dá um tempo, a gente morre e vai embora. E ao mesmo tempo a nossa família de alma está transmigrando aqui, está voltando de volta da Terra, a gente parte. E fica esse desencontro, entendeu? Isso tudo já é um plano para a gente não encontrar com a nossa família de alma, porque uma vez que a gente faça o jogo, acabou. O jogo deles lá, dos monstros lá, dos ogros lá, vai acabar. E isso eles não querem. Eles têm que impedir. Então o que fica? O que acontece? Ficam vários deles, como se fala, com surveilhança, né? Espiando as transmigrações de alma, porque a corte deles são bem guardadas. Então eles ficam controlando quem entra, quem sai, essa transmigração de alma, quem entra, quem sai. É a mesma coisa, a burocracia que a gente tem aqui, tem também do outro lado. E eles lá têm um sistema assim de segurança muito forte, porque só assim as famílias de almas não serão capazes de reencarnar-se aqui. E uma vez que isso aconteça, eles vão ser expulsos daqui. E eles não querem isso, os alienígenas não querem isso, porque eles querem ficar dentro do jogo, para manipular, para controlar, para torturar, entendeu? Que eles são puros demônios. Mas não, tem idiotas como vocês que balançam o traseiro deles lá, né? E através de qualquer coisa, dogmas, religiões, etc. Quando vocês fazem isso, vocês estão seguindo eles, justamente da maneira que eles precisam serem alimentados para continuar os seus controles sobre a espécie aqui. Então, eles não foram da África. Não existe isto. A África não foi o primeiro continente. Isso tudo é mentira. Lies. Mentira. E eu odeio a mentira.
A África nunca e jamais será o primeiro continente nesse mundo. Sempre existiram, a Terra sempre existiu outros continentes ao mesmo tempo. Sempre existiu. Antigamente não tinha, no tempo do Pan, né, do Pan, da Pangia, não existia tão negócio de África, Europa, South Américas, Australásia. Não existia. Era tudo um só continente. Depois eles se partiram a propósito, provocado por esses controladores, porque eles queriam que repartir o planeta. Algum da família deles controlava a África, o outro controlava a área da Ásia, o outro controlava as Américas e assim por diante. Entendeu como isso aconteceu? Mas antigamente não tínhamos esse negócio aqui de separação de nada, era só um planeta. E a senhorinha aí falando que... senhorinha aqui falando que antes era um planeta. Planeta o que, minha senhora? Era só um planeta. A senhora está falando sobre o que? Império. Sim, império. Civilizações. Ok. Civilizações, império, não planeta. Era só um planeta, Tiamat ou Gaia, mas era outro nome. Não tinha esse negócio de Tiamat ou Gaia. Era outro nome. Ok? Era só um planeta, mas existiam as transmigrações de templados, de almas que vinham e voltavam, porque eles faziam os templados, projetos aqui, enviava um grupo de seres, depois eles iam embora, depois destruía aquela civilização, fazia outras civilizações, outros grupos vinham, entravam, ficavam. Entretanto, existiu sim um original da Terra, existiram sim, os nossos ancestrais eram original da Terra e eles foram ou genocidados ou misturados, feito como híbridos para melhor controlar, porque quando eles se adentram geneticamente, quando eles se reproduzem com a gente, se misturam as genéticas, fica melhor para eles controlarem a espécie dessa maneira, ok? Então, foi assim que aconteceu. Os Atlântidos, eles já eram, vamos dizer assim, híbridos como nós somos, né? Porque dessa época os Anunnaki já haviam colaborado com o seu genoma tem idiotas aí que falam que eles não criaram birosca alguma, brasileiros, não inventaram porcaria alguma, que eles já vieram cá, já encontraram as espécies, eram muito diferentes do que nós temos agora, e o que eles fizeram foi remodelar tudo por DNA, entendeu? Através do DNA eles mudaram os hélix como se chama aquele negócio, o strand, o fio de DNA, eles mudaram tudo. Eles mudaram o hélix do DNA, eles diminuíram os seus fios, desligaram alguns fios. Tudo isso é tecnologia pura. Não tem nada de religiões, não tem nada de porcaria de espiritualidade. Paranormal, não existe isto. É tudo tecnologia física pura. My gosh. Não aguento. As pessoas são burras porque elas querem. Hoje em dia tem a internet. O que é que vocês estão fazendo na vida? Vocês não procuram nada. Vocês não procuram conhecimento. E quando procuram é tudo misunderstanding, é tudo engano, tudo besteira, tudo mentira. Falam baboseiras. Como essa senhora aqui vai se aposentar, minha senhora. É melhor
Não fica aí com sua ridicularidade rezando isso e aquilo. Nada a ver, não existe isso, nada a ver. Sinceramente, eu fico perplexa de pessoas que querem saber mais do que elas sabem. Porque ouviu um relato ali, ou alguém passou para elas um relatinho que é de meia historinha, um oito da verdade absoluta, e elas acham que elas sabem demais, como se elas tivessem escavacado o recorde acástico da Terra, né? E vocês não fazem, vocês não têm o poder de fazer isso. Como é que vocês vão saber? Em primeiro lugar. Então isso aqui era Atlântida, não era aqui à direita, não existia isso, mas eles faziam trade, negócios. Sim, eles estendiam até a Grécia, lá no Mediterrâneo, mas não quer dizer que eles eram gregos, não eram gregos, não eram africanos, não eram árabes, porcaria nenhuma, eram pessoas que já viviam aqui na Terra, cujos ancestrais já viviam aqui há milhões e milhões e milhões de anos. Eram muito altos, eram psiquicamente poderosos, existiam magos entre eles. Quando eu digo mago, não tem nada a ver com Exu, ok? Esse negócio de porcaria aí, de voodoo, disso e aquilo, isso veio de outros lugares lá. Tem nada a ver aí com esse negócio. Magos é outra coisa. Mago quer dizer pessoas que têm poderes sobrenaturais. Eles usavam os cristais. Eles também existiam aqui nas Américas, até o sul das Américas, ok? Até o sul das Américas. Eles tinham cidades de cristais. Se alguém for mergulhar nas águas das Bahamas, ali na Bahamas, Central Américas por ali, e o Canadá, ali naquela Antártica, ali perto da Rússia, vai encontrar várias cidades de cristais submergidas. Aqui, Bahamas, porque é linda, maravilhosa. É um espetáculo, é um show na Terra. Claro que ela não é a única, tem o Basilu, não sei, é um lugar aí perto das Seychelles, na África, ali perto da África também é um show, é um lugar maravilhoso, lindo. Ali era Suméria, era o reino das Sumérias, né? Ali perto da África, entre a África e Índia. Ali também é lindo. A Venezuela tem um lugar ali muito lindo também, uma Bahamas maravilhosa. No Brasil também. Tudo aquilo fazia parte das Atlântidas, ok? Se a pessoa, por que existe, já ouviram falar no Triângulo das Bermudas? Bermuda Triangle, ou Triângulos da Bermuda? Por que existe? Porque lá existem cristais muito poderosos, cuja energia sinergética, a frequência delas atrai o motor dos aviões e até barcos também. Alguns dizem, não, porque jogaram escravo ali, é o gosto, o fantasma do escravo. Nada a ver. Aquilo lá tem uns eixos, também tem extraterrestres lá. Nas Marianas, o eixo lá das Marianas também, o trencho das Marianas, é um lugar também muito auspício, muito perigoso, por sinal. Lá também como se fala, vortex é muito, muito, muito poderosíssimo. Nas Marianas, o trencho das Marianas, que se eu não me engano fica também nas Américas. Então as Américas inteiras era Atlântida, até o Basque, Espanha e os Reino Britânico. Em qual Atlântidas? Américas, em qual Atlântidas? África não Atlântida, África em qual Suméria?
Turquia e a Ásia, continente asiático, em qual Luméria, que às vezes brigava com os Atlântidos, ok? Então os Atlântidos teve a sua queda e a sua ressurgência novamente várias vezes. Eu não posso dizer bem como os Lumerianos morreram, mas eu posso deduzir que foi através de os movimentos tectônicos novamente, que os aliens mexem com a magma da Terra de vez em vez, como eles estão fazendo agora. Querem mudar tudo novamente. E quanto aos Atlântidos, que eles mais odiavam, porque os Anunnakis, né, que são dragões por sinal, né, ele gostava mais de... gostava não, eles vieram aqui, ó, ok? Eles vieram aqui, ó. Eles fizeram o experimentinho dele primeiro aqui, mas já existia experimento de outros setores das galáxias aqui nas Atlântidas, ok? O que aconteceu? Anunnakis misturaram com as pessoas que estavam já aqui. Eles não inventaram porcaria alguma, já existiam pessoas aí. Eles reproduziram-se com eles, com as pessoas aqui, com os habitantes, ok? E depois eles viram, né, que em outras partes por aqui existiam mais pessoas diferentes. Aí que eles fizeram? Eles saíram daqui para aqui. Aí eles causaram mais desastres geográficos e fez uma ilha aqui. Para produzir outro tipo de império, entendeu? Então, o que aconteceu é que eles infiltraram-se aqui com as novas reencarnações, as transmigrações de novas almas, vieram para cá e eles novamente tomaram conta daqui. Mas existiam outros seres, né, que não gostavam dos Atlântidos. Aí o que eles fizeram? Primeiro, um vírus mortal que levou os gigantes à catalepsia, que em fato vários deles ainda existem nas grutas intraterrenas. Vocês falam, porque vocês são fisurados, doentes mentais, falam que são Nephilims. Nada de Nephilims. Isso aí eram uns dos primeiros habitantes terrestres que foram demoníshed, né? Foram banidos para a intraterra. Eles formaram uma cidade intraterrena, eles foram para lá. Alguns ficaram nas cavernas ainda adormecidos até hoje. Eles são humanos. Eles não são nada de Nephilims, ok? São humanos. Então eles jogaram essa praga de vírus, né, que deixaram as pessoas como cadáver. E eu acho que eles já morreram de qualquer maneira. Eles foram para a Agartha. Quando eles desencarnaram, eles foram para a Agartha. Aí eles, de lá da Agartha, eles lutam para formar um grupo a favor da liberação terrestre dos arcontes aqui na superfície, ok? Vamos dizer que eles ficam aqui, né, embaixo da terra. Vamos dizer que aqui é embaixo da terra Agartha.
Agartha. E eles formam grupos embaixo para tentar liberar as pessoas aqui. Liberar as pessoas não, expurgar os arcontes controladores da superfície. Ok? Daí vem essa... Como é que se fala? Daí vem a legenda, né, desses homens loiros, lindos, Ashitacheran, isso e aquilo. Eles nada mais são que Atlântidos, isso mesmo. Esses grupos aqui, alguns são humanos, não aliens, né? Não aliens, mas eles são multidimensionais. Eles estão, acho que, na 5ª dimensão. Que eles têm tecnologia o bastante para usar um campo de invisibilidade para ficarem invisíveis aos nossos olhos, aqui da 3ª dimensão. Eles não são alienígenas, ok? Tem alguns infiltrados lá? Tem alguns infiltrados que são aliens, e a Agartha é muito grande, então existem vários desses seres lá, vários. Então você nunca sabe, né, quem é quem, por isso não deve se confiar facilmente. Mas existe outro setor lá na Agartha, onde existem os, vamos dizer assim, são os lutadores da liberação da Terra. E também o Ishtar é uma mulher, é uma demonista, pode chamar de pombagira, isso e aquilo, ok? Ela não é bem, a Ishtar poderia ser uma fêmea, e ela não é humana, ok? Mas esse Gaia aqui, eu já vi ele em 2014, isso aqui, foi isso aqui, não foi outro, isso aqui, eu vi ele. Tinha um tsunami. Isso não foi agora, não é que vai acontecer, aconteceu no passado. Eu estava com essa pessoa e eu estava no tsunami, eu me vi nas águas já, era imenso, cobria tudo, não tinha mais cidade, tudo coberta, embaixo eu via as cidades. E isso foi realmente uma visão que eu tive, né, que foi realmente verdadeiro, eu não estou mentindo, não estou delirando. Então, vamos ver, peraí, aqui, mais ou menos assim, a senhorinha lá falando que eles eram aquáticos, aquilo lá, minha senhora, eram os Lumerianos, nada a ver com os Atlântidos, ok, minha senhora? Por que ela diz isso? Porque foi submergido. Como? Terremoto, tsunami. Por quê? Eles jogaram uma bomba. Eles do outro lado jogaram uma bomba. Nas Américas e na Europa. Passou mais ou menos 200 anos para aquela poeira, como se fala, nuclear, assentar-se e baixar, e tudo voltar ao normal. 200 anos, 200 mil ou 200 anos. Isso aconteceu mais ou menos 250 anos atrás, 250 mil anos atrás, 250 mil, então milhares de anos atrás, centenas de anos atrás. E eu vi assim as ondas, meu Deus, muito forte, tudo coberta, a cidade em que eu estava toda coberta já, toda coberta. Aí eu estava na superfície, né, dessa água, eu estava na superfície, quando de repente vem esse ser, né, essa nave mãe, que também poderia flutuar, ela flutua na água também. Aí
Onde é que está aqui? Ele aparece, né? Aquele ser, uma nave enorme, metálica, bem grande mesmo. Eu vou ver se eu posso desenhar. Então eu ainda me lembro. Eu não sei desenhar muito, eu vou tentar. Era mais ou menos, não era dessa, assim, não era assim cubo. Era mais ou menos assim, mas um pouco, né? Era mais ou menos assim, a forma, o shape. Era mais ou menos assim, tinha umas coisas aqui em cima, não sei o que. Umas coisas aqui. Mas era uma nave imensa, enorme. E eu não sei se eu via pessoas lá. Eu tava nadando na superfície. Aí essa pessoa que tava comigo falou: Ei, me acuda, me ajuda, me ajuda. Com medo das águas, porque sabe, né? Tsunami é horrível. Não tem como escapar mesmo. E o cara gritando, eu na minha, quietinha, indo porque eles dizem bosta. Bosta não afunda, ela boia mesmo. Sou eu na minha e o cara, me ajuda. Então o cara saiu lá, aquele cara aqui, quem? Então de lá, né, saiu o cara lá. Porque essa porcaria não quer mostrar? Sai o cara lá, o tal de Achitacheirão, sai lá da plataforma lá da nave mãe e fica nos olhando firmemente como ele aparece ali. Então ele fica lá, ó, nos olhando, né? Magro, a mesma cor de roupa. Claro que não colocou a mão assim, apenas assim com as mãos assim ao longo do corpo, estirada para baixo, nos olhando assim, contemplando com o mesmo semblante assim bem sério, como sempre, né? Aí o cara, sabe o que aconteceu? Ele colocou a escada, ajudou o cara a subir. Quando chegou a minha vez, ele me recusou, não quis me tirar de lá. Aí eu, tipo, se fosse agora eu dava o dedo do meio, sinceramente, que eu não tenho paciência mesmo. Aí eu falei, quero louça, eu vou nas ondas, se morrer, morrer. Aí eu coloquei meu corpo para baixo, assim, fui de costas, nadei de costas e fui embora como uma louca. Eu não tava nem aí. Ele pensava que ele ia me rebaixar, mas não me rebaixou. Entendeu? Eu já vi essa coisa aí em 2014. Ele é não é um extraterrestre. Ou talvez aquele lá que eu vi foi outro extraterrestre passando pelo humano, acho que tá cheirando, eu não sei, mas eles não são bem o que dizem ser, ok? Tem dois tipos, tem muitos clones desses caras aí. E alguns são os Anunnaki passando por Ashitacheran. Aquilo lá é Ishtar é o Enki com a turminha dele. Então, mas o verdadeiro mesmo, né? Os caras lá da Agartha não são assim de coração ruim, não. São os outros. Os outros que se passa pelos pleiadianos. Eu já vi essa moça aqui. Também ela é linda, linda, linda. Bem magrinha, bem branca. Não é assim, é branca mesmo. Acho que ela é assim dessa cor. É, dessa cor. Mas ela não é assim, era a jovem. Ela veio pra mim com duas criancinhas lindas também. Nua, ela tava nua. Ela é realmente linda. Ela é humana, não é aliena, ok? É humana, mas eles já, como se diz, eles se transmutaram. Eles conseguiram, depois de suas mortes, depois que jogaram
a bomba na Atlântida, eles conseguiram como se fala aquele negócio? Eles envolveram ainda mais, porque eles são multidimensionais. Eles podem ficar obter a forma que eles desejam. As moças são ok, são bem suave, bem legal, mas mas eu não sei se ele, aquele lá que eu vi, era realmente o cara aqui, entendeu? Eu não sei. Eu não vejo muitos os machos, eu vejo mais as mulheres, graças a Deus, né? Eu lido mais com as fêmeas do que os machos. Acho que eles não topam comigo, eu também não topo com eles. Então tudo isso é uma histeria. Todos agora querem ser santos. Isso começou a ser uma coisa assim, muito... Ficou já banalizado, sabe? Esse negócio de nova era, todo mundo querendo ser santo, se comunicar, é uma rede de hipocrisia para mim, hipocrisia. Não precisa, Dudu, quando tu morrer tu vai saber. Se tu se concentrar mesmo, procurar saber, vai estar tá tudo bem, né? Não precisa estudar essas coisas assim, não. Tu pensas quanto tu podes alcançar aqui dentro dessa carne, ao redor dessa carne, quer dizer, quanto você pode obter em termos assim de sabedoria dentro dessa consciência que possuímos agora? Muito pouco, muito pouco. Porque a nossa consciência não se expandiu da maneira a qual tem a capacidade de expandir-se após a morte. Entendeu? Agora estamos sendo constrangidos, controlados, etc. Não tem como a gente se expandir. Ah, mas eu faço meditação. O que você pode obter com meditação? Principalmente em grupo, além de servir como um petisco para esses aliens sugar energias. Sabia que eles adoram congregações? Orações em congregações, meditações em grupo, eles adoram. Que do modo méria, mais melhor. Entendeu? Que isso que quer dizer? Retorno of the Pleiadians, essa energias. Pleiadians are nothing but humans. Eles são humanos, eles não são aliens. Entendeu? Se eles realmente forem assim humanos, eles não são aliens, eles são humanos da Agartha, uns dos primordiais da Terra, e eles querem a superfície de volta, porque foram dadas para outras raças, que somos nós, Homo sapiens 2, e nós fomos colocados aqui, e esses seres foram banidos da superfície da Terra, não muito, porque alguns descendentes deles ainda vivem aqui, né? Nem todos, mas os verdadeiros mesmo foram banidos daqui, os outros ancientes. Então aqui foi Atlantis, a Europa, a Cozinha América, Guiné América, África, Atlantis aqui, entenderam ou não? E não venha com burrice depois, querendo se disfarçar, dizer que não quer aceitar, e com as suas próprias idióticas, absurdas teorias. Ok? Os dados estão todos aqui.
E eu já passei, eu já me vi na Atlântida, num tempo que eles jogaram a bomba. Quando eles jogaram a bomba, a terra, a magma da terra, né, sísmica, abalou o chão do oceano, causando um tsunami de mega proporção, que cobriram aquelas cidades de cristais todas. Porque cobriram tudo, totalmente cobriram. Hoje em dia nós temos tsunamis, o que? Junho, bem baixote, anões. Não naquela época. O Mar Morto é chamado de Mar Morto porque eles jogaram uma bomba atômica no Mar Morto. Pode rir, mas foi verdade. Isso aconteceu no tempo, antes do tempo da Suméria. No tempo do tal Avram. Avram é chamado de Abraham, né? Naquele tempo daquele coroa lá. Jogaram uma bomba lá. Ok? Eles jogaram porque eles estavam em guerras. Jogaram uma bomba. Pergunta aos indianos. Jogaram uma bomba na Índia. No tempo que os pleiadianos também viviam lá. Eles brigavam com os outros grupos de alienes. Jogaram outra bomba na Índia. Depois que eu vi isso, que eu soube, né? Poucos anos, acho que foi 2 anos depois, eu vi a notícia. Encontrado corpos, uma massa, uma cova em massa de esqueleto de restos mortais ancientes na Índia. Na Índia, aquilo foi um resultado de uma grande guerra que teve lá. E a Índia não é o que se parece agora. Era muito próspera em termos tecnológicos, tudo isto. Não era o que temos agora. Ela também fazia parte da Luméria e Suméria, porque a Índia, ela fica perto tanto da África quanto do resto da Ásia, né? Mas ela está situada perto do Ásia Central e o sul da Ásia. Mas ainda fica perto da África. E eles brigavam naquele tempo, né? A Índia foi próspera mesmo tecnologicamente. E aqueles indianos que hoje em dia são bilionários, são muito inteligentes, eles vêm da reencarnação do passado, ok? Então é isso, né? Para agora, eu queria mesmo clarificar, porque eu tô cheia de disse-me-disse, de achismo, entendeu? Eu tô cheia. As pessoas precisavam ir para lá, estar lá e saber sua história kármica para poder saber, porque fóssil não vai mostrar nada, não vai descobrir nada. Fóssil é apenas carbono, ele não vai dizer, olha, isso aconteceu disso, isso assado. Um fóssil pode ser qualquer coisa, mas quando você entra dentro da sua história kármica, as lembranças fluem normalmente, entendeu? Aí você começa a ter o que? Sonhos lúcidos. Você se vê lá no passado, ok? Você se vê no passado. E você pensa que vai ser o futuro, mas não é, foi o passado. Eu passei um tempo desde 2010 a 2018, acho, tendo visões de águas imensas cobrindo tudo. Aqui mesmo onde eu moro, ficava um rio. Não sei se vai ser o futuro ou se foi o passado, entendeu? Mas eu tenho tido essas visões. Agora parou em 2019, parou. Então é isto, vamos deixar de achismo, né? E vamos procurar saber melhor. E não apenas achar que já sabe tudo, porque entra nessa porcaria, essa droga aí de dogmatismo.
de religiões, nada a ver, dudes. Se vocês quiserem realmente ser sábios e ter conhecimentos, fiquem longe de religiões. Religiões apenas ensinam a vocês o que elas querem que vocês saibam. Apenas coisas que já aconteceu há muito tempo atrás, que é já as diretrizes de alguém, as diretrizes de um sistema dogmático. Não é a tua verdade, é a verdade de alguém mais, né? Que construiu essas religiões para melhor controlar as pessoas. Mas nada a ver mesmo. Então eu já vi essa moça aqui, né, como eu falei, mas eu não sei se ela era uma projeção, tipo um holograma, ou era verdadeira, mas ela parecia muito, muito natural, muito, muito lúcida, muito, muito natural. Ela parecia uma humana perfeita, perfeita em todo sentido. Mas a que veio em 2014 era outra, era mais velha. Assim, vamos ver. Era da idade dessa aqui, mas não era assim, ela era... O cabelo dela era mais escuro, loiro escuro, a pele toda bronzeada. O uniforme dela era azul, metálico, botas, e ela parecia um androide. Ela veio me visitar pela manhã, mais ou menos 4h30, 5h da madrugada. Entrou pela porta, ficou lá na sala, falando, foi em 2014. Foi mais ou menos, eles vêm lá para março ou abril. Toda vez eles gostam de vir essa data, até agosto. Mas em fevereiro também, eles vêm fevereiro, janeiro, às vezes dezembro. Então ela me falou, né? Ela tinha essa pele assim. Aí ela me falou assim, ela me falou várias coisas. Vai acontecer muitas coisas. Eu vim aqui para avisar que vamos passar por muitas turbulências. E é para vocês se prepararem. E eu tenho que dizer que muitas pessoas não irão sobreviver com o que está a vir. E ela falou outras coisas mais, aí depois ela saiu flutuando, nem andava. Aí eu acompanhei ela, né, até a porta da saída, portão velho lá, a grade velha, e eu vi que ela não andava. Aí eu falei assim, e os olhos dela estavam como se, assim, não era um olho comum. Era como se fosse uma coisa assim, tivesse entrando. E ele vibrava, os olhos dela vibravam. Aí eu, curiosa, né, eu saí correndo e falei, por que os seus olhos são assim? E por que você tá andando assim? Aí ela falou assim, ela virou, assim, toda... Do jeito como ela virou, ela tava andando, né? Aí ela virou assim, toda, como se fala assim, rígida. Aí ela falou, não importa. O que importa é a mensagem e não o mensageiro. Aí ela saiu andando até onde tem o elevador do corredor do prédio onde eu moro e desapareceu. E essa aqui veio em 2020, essa moça. Quem é ela? Aquela menina lá. Essa aqui. Ela veio em 2020 também para falar. 2020, junho. Era tempo de pandemia. Ela falou assim, a gente já havia avisado
E eu venho avisar novamente que muitas coisas vai vir ainda e que é para você se preparar e tomar conta. Você vai ter que tomar conta de você. Tome conta da sua saúde. Eu estava sentada com ela lá na poltrona e as menininhas ficavam assim em pé, as duas menininhas de mais ou menos 2 anos de idade, também nua, loira, lindas. Aí ela falou, mas ela não era assim bronzeada, ela era branca. Ela falou, é para você tomar cuidado de você. Eu vim aqui para avisar que a pandemia vai continuar, o vírus. E falou outras coisas lá, que talvez vai melhorar em 2022, no final do meio do 2022, vai melhorar. Isso foi em 2020, né? Ela falou mais 2 anos. 2 anos. Então é isso, pelo amor de inteligência, parem com esse achismo, ok? Parem com esse achismo. Porque a Atlântida nunca foi na África, nunca. Fazia trade, fazia negócio sim, mas não era, nunca foi na África. A África foi Suméria, Suma. O outro lado foi a Luméria, ok? Luméria era cidade aérea e também era aquática. Atlântidas, cidade de cristal, cristalina. E as pessoas estavam confusas porque elas haviam se desintegrado molecularmente de suas famílias de alma. E elas estavam confusas agora. Porque elas haviam, como se fala? Elas haviam se desprendido de si mesmas, de sua consciência. E elas não sabiam quem eram elas, porque estavam todas fragmentadas, ok? Isso que aconteceu com eles, com os Atlântidos. Mas ainda havia um espectro, assim, uma parte assim deles que ainda tinha consciência e a lembrança do passado. Eles já tinham a lembrança de quem eles eram, quem foram seus ancestrais, mas ao mesmo tempo alguns deles já eram agora híbridos com os Anunnakis. Principalmente a Luméria, era muito Anunnakis, ok? Suméria, principalmente a Suméria na África, era agora parte Anunnakis, que veio para cá 500 mil anos atrás. Então é isso por agora.